Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, né? Mais um dia aqui no IELCast, né? Graças a Deus, né? Tamo junto. Já se inscreve no canal logo no início, ativa o sininho, dá aquele like, compartilha sempre com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Os haters, né? Os caras vão dão lá, um né? engajamento absurdo. Lembrando que nós estamos no YouTube todas terças, quintas e sábados. Nos sábados também em rede de televisão na TV Meu Norte para 8 estados, às 10h30 da noite. É o primeiro podcast em TV aberta do Brasil. Exatamente. O que é muito bacana, né? Mais popularmente como 10h30. 10h30 da noite, tá legal? Você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. Se você né? quer Tá ter vendo aí? sucesso, Heron veste o homem atual. todo secretário que se preze tem que vestir vestir Heron, tá certo. Bacana, agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente aqui desde o início. A UniFSA, a Faculdade Santo Agostinho, muitíssimo obrigado pelo carinho, sempre com a gente. A Jupi Alimentos, a Jupi é um verdadeiro espetáculo, E né? agora com o café, hein? Vem aí o Café Jupi. Agradecer a maior e melhor internet do meio norte do Brasil. Qual é, ô Kilson Jones? Ora. E aí, Félix, beleza? Tudo bem, tudo tranquilo. Félix, cara, você tem a melhor internet do Brasil. Quem mais, gente? A Formato, né, que é Corporation Office, que é a melhor empresa hoje. Se você quer montar um escritório de sucesso, Formato. se você quer ter uma cadeira assim elegante. Formato. Tudo é Formato. A Medifarma, todo mundo está testado. Alô, seu Luiz. Agradecer também ao grupo Texano que está com a gente. As iguarias, e a né? favorita com o melhor salgadinho do Brasil. E Ótimo. hoje a gente tem o prazer, Kilson Jones, de receber uma das mentes mais privilegiadas, acredito eu, da atualidade em termos de conhecimento. Ele, pra você ter ideia, Kilson, ele tem uma história de vida maravilhosa, a gente vai falar. Foi bacharel em matemática aos 19 anos pela Universidade Federal do Piauí. Exatamente. 19 anos. É brincadeira não. 19 Não anos. é pra qualquer um. É, não. Tem muita coisa bacana, muita história. Hoje a gente vai contar um pouco mais de vida, de história, de superação, contar essa experiência e para motivar a meninada que muitas vezes não entende que a educação é a única coisa capaz de mudar qualquer realidade. Recebendo hoje Rafael Tágira Fonteles, uma salva de palmas! Uma salva de palmas, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço, Yeldson, esse convite para participar aqui nesse belo formato aqui de entrevista que é o IELCast. É uma mesa de bar, um bate-papo. Pena que é no meio de semana, a gente não pode nem estar tomando. Mas eu quero te presentear com Aurora Moscatel do iBeer. O iBeer é o primeiro depósito 24 horas online, delivery. Espetáculo. Você está em casa às vezes? Só ligar e pedir, eles mandam deixar cerveja gelada, uísque, picanha, tudo. Tudo. Obrigado. E de terça, Às 9 da manhã até às 3 da manhã na sexta, madrugada. sábado e domingo, 24 horas. 24 horas. E aqui é um voucher da Aótica, 50% de desconto para comprar qualquer óculos, seja da Prada, Da Fendi. da Fendi, bom. 50% presentão. Obrigado, Yeldson. Bom, quem é Rafael Tágira Fonteles? Porque todo mundo tem uma imagem muito assim de você agora, né? De terno, de blazer e tal. Mas quem é esse menino? Como é que foi a infância? Bom, Yeldson, muitos também conhecem, algumas pessoas conhecem a minha história no colégio, né? Na época de colégio, eu estudei no Dom Barreto, a vida toda, do maternal, com 3 aninhos até o 3º ano do ensino médio. Quando passei no vestibular, sempre fui um aluno assim, muito aplicado. Na verdade, meu pai, muitos conhecem, é professor de matemática, é médico, foi deputado e sempre proporcionou a gente uma educação bem rigorosa. São quantos irmãos, ó? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, São a duas- Daniela e a Débora. Então você é o mais novo. Sou o mais novo, quase empatado ali com a Débora. Só 10 meses, Nazareno trabalhou ligeiro aí, né? Foi rapidinho. Foi rápido. Rafael, mas essa memória infantil, assim, bem o que você lembra, assim? Como é que era a vida naquela época, cara? Olha, uma infância muito feliz. Na verdade, a gente sempre tive a oportunidade de conviver muito com os meus amigos do colégio, dentro de casa também. Até hoje, os meus amigos são os que eu fiz na época ali do infantil, do ensino fundamental menor. Até hoje são amizades de mais de 20, 25 anos. Eu tenho 36 anos. Então era uma infância muito saudável. Acho que eu nasci em 85, a gente conviveu, é um período muito saudável aqui do Brasil e da humanidade. Talvez foi o período de maior estabilidade que a gente tinha aqui no país
E aqui, como eu disse, tive a oportunidade de estudar numa escola muito boa, que prezava não só pela parte cognitiva, o aprendizado. Muita gente entende o Dom Barreto dessa forma, como uma carga de ensino muito grande, mas muitos não percebem que o Dom Barreto, na época, e até hoje, certamente, cultivava muito o lado humano, né? Um humanismo muito grande, tanto que os grupos de amigos que se formam lá duram a vida toda, não só da minha geração, como de outras gerações. Então, isso nos proporcionou, como eu disse, uma oportunidade muito boa, tanto para eu evoluir no conhecimento, repito, dentro de casa, um pai e uma mãe que incentivava muito os estudos, o meu pai mais rigoroso, mas assim, sempre dando muita autonomia para os filhos. Tanto que quando eu escolhi fazer matemática, você imagina, eu tinha conseguido ganhar algumas Olimpíadas, tinha alguma notoriedade na escola, então o pessoal dizia que poderia passar para qualquer curso, eu escolhi matemática na época e não sofri nenhum tipo de pressão, ou seja, é uma autonomia total que meu pai e minha mãe sempre me deram para escolher a vocação, o que eu gostava. E aí eu sempre gostei de dar aula, sempre me senti mais desafiado pela matemática. Pois é, essa matemática entrou desde quando na sua vida, assim? Quando você lembra de pontos principalmente importantes? Na época das Olimpíadas de matemática. Eu no começo, eu gostava muito de informática na época, tecnologia. Eu aprendi a programar, na época, a linguagem Clipper, com 10 anos de idade. Então, a minha grande vontade era a área de tecnologia. Caramba! Aquela época que estava começando a Microsoft, a história do Bill Gates e tal. Então, aquilo tudo já permeava. Sim. Mas quando chegou ali por volta do 6º, 7º anos, né, que é sexta série, mais ou menos, porque mudou de série para ano, eu comecei a fazer os concursos de matemática, as Olimpíadas de Matemática, e fui me destacando. E aí eu sentia que a matemática ela me desafiava mais. De fato, claro que eu estudava todas as matérias, mas na matemática a gente se sentia mais desafiado. E eu gostava de resolver aqueles problemas mais difíceis. Então, aquilo passou a ser algo muito especial na minha vida. Essas competições de matemática, de física, de química. E eu fui galgando alguns resultados na Olimpíada Estadual, depois na Olimpíada Nacional. Cheguei a representar o meu país, né, o Brasil, nas 3 áreas, na Olimpíada Internacional. Quando foi a primeira vez que você saiu do país para competir? 2002. Eu tanto fui para a equipe de 4 brasileiros que foram para a Holanda, na Olimpíada Internacional de Química. De Química, né? Era eu e os outros 3 eram do Ceará. Na de Física, nesse mesmo ano, 17. 17 anos já. Nesse mesmo ano eu fui para a Indonésia, na ilha de Bali. Conheci a ilha de Bali naquele período, também representando o Brasil numa delegação de 5. Eram mais de 100 países participando. Você imagina, reunir essas 400, 500 pessoas num mesmo hotel, na época era um resort lá em Bali, mas que tinha uma programação cultural, tinha até umas festinhas, mas tinha os dias de prova. Era um dia de prova teórica, 5 horas de prova, e um dia de prova prática. E aí somava as notas, no último dia tinha a premiação. E a gente teve a oportunidade de tirar a primeira medalha da história do Brasil em Química. Primeira medalha de bronze, no caso, mas de toda a história do Brasil. A gente tem essa conquista. E na Física também. Foi a primeira equipe que foi premiada. Na época, um amigo tirou bronze nessa Olimpíada e a gente tirou menção honrosa. Eram quantos dias, geralmente, essa competição no hotel? Eram uns 10 dias. Né? Mas era 8 dias de programação cultural. Pois é, mas 17 anos as festinhas eram boas? Era boa demais, tu é doido. Eu que sempre gostei de festa. Mas assim, era a gente, os brasileiros e os argentinos, que comandavam a brincadeira. Mas assim, era uma experiência, imagina, com 17 anos você poder estar representando seu país, sair daqui com a delegação, com blazer, com o símbolo do seu país, participar dessa interação com jovens do mundo inteiro. E por meritocracia, né? É para você entender, lá todo mundo, a conversa de todo mundo era, eu quero estudar em Harvard, eu quero estudar no MIT, eu quero estudar na London Business School. Então, assim, isso me possibilitou, por isso que eu voltando aqui à sua primeira pergunta, me possibilitou conhecer, não é, um mundo diferente do que os meus conhecidos, meus amigos estavam acostumados. E, portanto, nos deu, digamos assim, uma vontade de crescer ainda maior. Passa muito também pela sua determinação pessoal de dizer assim, eu vou me dedicar, vou trabalhar para isso. Porque aí não é uma indicação. Exato. Isso tem a ver com um pouco
algumas características são naturais da pessoa, né? São congênitas, digamos assim. Esse perfil de gostar de desafio, de gostar de superar os seus próprios limites, isso sempre fez parte da minha vida desde pequenininho. Então, essa questão de ser um pouco competitivo. E você estava imerso num meio que altamente lhe incentivava isso, seja em casa, seja no colégio, como eu falei, uma boa escola com um bom grupo de amigos, que possibilitava isso, você continuar se aperfeiçoando, ter mecanismos, ter instrumentos para você continuar crescendo como estudante, como pessoa. Eu gosto de destacar também algo na minha vida que contribuiu muito para a minha formação, foi a gincana cultural. No Barreto tinha uma gincana muito conhecida na cidade de Teresina, no dia 16 de agosto, dia de Teresina, e que mobilizava não só o Dom Barreto, como outras escolas. E eu sempre liderei a equipe que eu fazia parte, né? Desde a 8ª série. Eu lembro que a gente competiu contra uma equipe do 3º ano. Na época parecia um absurdo. E a gente já organizava a equipe. Aí tinha que fazer as camisas para vender, para ter o recurso para fazer as provas. E as provas não era só trazer a maior melancia, trazer um jegue para dentro da quadra. Não. Tinha essas também, mas tinham provas, por isso que era gincana cultural, provas para você interpretar coisas da cultura piauiense, da cultura teresinense, fazer resgates históricos. Era uma gincana bem densa. Então, essa experiência contribuiu muito para a minha formação como liderança. Né? Então, eu atribuo muito essa atividade, que ela não é uma atividade acadêmica, veja assim, uma atividade de conhecimento, e que formou muito a minha... Teve muita participação na minha formação. Foi muito forte. Sem dúvida, sem dúvida. Até as festinhas que a gente organizava também, era também uma coisa importante. Você reunir as pessoas, convencer as pessoas a seguir uma certa orientação. E é meio louco isso, porque geralmente, Rafael, quem tem mais esse estigma, né, de CDF, é o cara bom, da matéria, é um cara introvertido, fechadinho, calado. Isso inevitavelmente você sofre esse estigma, né? Quando você tira uma nota boa, ganhou a Olimpíada, foi primeiro lugar no vestibular e pensa que é realmente aquele estereótipo do nerd, né? Do CDF e tudo. Aí depois que as pessoas vão me conhecendo, percebe que a gente tem esse lado engraçado, lado brincalhão, de gostar de festa, de futebol, de brincadeira, de gincana. Mas realmente a face que fica mais divulgada é essa dados os resultados que a gente obteve, técnico, né? Muito... Isso. Então, naturalmente, eu fui, assim, montei minha empresa muito novo também, com 17 anos eu já tinha. Qual foi a primeira empresa? Foi o SEV, como cursinho 17? de final de semana. Com 17, formalmente com 17 anos. Mas eu já dava aula desde os 15. Eu, no primeiro ano do ensino médio, já dava aula, já ganhava um dinheirinho dando aula para os amigos. Claro, a maior parte das aulas eram gratuitas também, para ajudar os amigos, né? Tentar ajudar os amigos. Como é que né? você montou o SEV? Na época tinha uma parceria com o professor Marcílio, que eu realmente reputo como um segundo pai para mim. Na verdade, me acolhia muito bem, eu tinha uma intimidade muito grande com ele. E aí eu percebi uma lacuna que havia de um treinamento aos domingos. Você imagina só, o aluno estudava de segunda a sábado. Só que naquela época havia uma competição muito grande, principalmente pelas vagas de medicina. E aí eu abri um cursinho de revisão de questões aos domingos, alugando uma sala dentro do Dom Barreto, na verdade no Centro de Línguas, que ficava ali na Benjamin Constante. E ali... 17 anos. Isso, com 17 anos. Eu dava muita aulinha particular na casa das pessoas e tal. Eu disse, rapaz, eu percebi, vou juntar todas para dar uma aula só, vai dar para ganhar um pouquinho mais. Aí foi a ideia de montar uma sala que depois virou um curso aos finais de semana. Isso em 2003. Quando foi 2006, eu concluí no mestrado no Rio. Disse, não, vamos agora para fazer um pré-vestibular normal, regular. Aula de segunda a sexta. Aí alugamos um prédio. Foi o ano que o professor Marcílio morreu, em 2006. E aí, em 2007 a gente começou no Eurobusiness. Pô, mas aí você ralou 3 anos dessa brincadeira aí, né? De 2000 Foi. Eu mesmo estudando no Rio de Janeiro, fazendo mestrado, eu vinha todos os finais de semana. Pegava um voo que era de 1 da manhã às 4, vinha de sexta para sábado, ou às vezes de quinta para sexta, chegava, já dava aula na manhã de sábado, à tarde de sábado, domingo de manhã, e no meio ainda para as festinhas, né? Tinha que estar certinho lá. Tem que namorar um pouquinho, né? Mas já dava uma grana boa nessa época? Ah, sim, sem dúvida, porque você tinha uma
Eu praticamente era o profissional, eu que dava aula de matemática, física e química. Eu dava porque- aula de tudo, Pois é, mas praticamente. tem a porra do estigma e diz, não, o pai é político. O cara vive em berço de ouro. Quem montou foi o pai o negócio. Olha, eu não, é claro que eu sou um filho da classe média. Meu pai, eu tive as oportunidades. Se eu for comparar com a grande maioria das pessoas, é claro que eu tive uma vida muito mais confortável. Mas, assim, tudo que eu conquistei em matéria de empresas, de negócios que eu desenvolvi, da minha profissão, foi do zero. Foi um tijolinho de cada vez, né? Um tijolo de cada vez. Eu, assim, tive a oportunidade de me formar onde o que tem de melhor. Essa formação devo aos meus pais, com certeza, que me proporcionaram isso. Mas essa parte de você ousar fazer as Olimpíadas, o vestibular, dar aula muito novo. Eu gostava muito de dar, dava muita aula. E depois essa veia empresarial, aí eu acho que vem mais da minha mãe, não do meu pai. Não é? Então, do lado da família da minha mãe. Ela, Então, ela é empreendedora? a família. A família. A família tem esse traço. Mas tem uns. tem esse traço, né? Como é que fala? Quando os caras. Não, o Rafael fez só 2 anos de faculdade e passou em tudo. Tem esse negócio que falam. De fato, eu fiz em 2 Como, é anos. verdade 2 anos mesmo? no curso de matemática. Era 4 anos Você é o a favor normal, do a maioria das curso pessoas. O tecnólogo? Você é a favor hoje do tecnólogo? Eu acho que em várias áreas o tecnólogo é importante, porque a coisa da licenciatura e do bacharelado, muitas vezes, é para quem vai seguir na carreira acadêmica. O tecnólogo, eu cito o exemplo da Alemanha, por exemplo, um país onde todo mundo tem acesso a uma boa educação, mas muitos não fazem um bacharelado, fazem só o curso técnico para ter um ofício. Então, eu acho que você tem que oportunizar tudo bacana isso, aí. desde que esteja adequado ao que o mercado requer. O problema é você ficar fazendo um monte de curso que não tem demanda, né? Então, até as instituições elas têm que se adequar ao que o mercado requer. Mas eu fiz o bacharelado, né? Como é que faz Que era experiência de 4 2 anos. Normalmente as pessoas faziam em 5. Mas assim, como eu tinha feito as Olimpíadas, de fato eu estudei muita coisa do ensino superior, tanto em matemática, quanto em física, quanto em química. Aí a gente pegou mais matérias para fazer em cada período para poder se formar logo para ir para o mestrado. Na matemática, tem um pouquinho disso. Quem é olímpico na matemática, fazia Olimpíadas, tinha essa tradição de fazer o curso mais rápido, de ir logo para o mestrado. Onde eu fiz o mestrado, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tinha alguns jovens de 20, 21. Já eu fazendo. entrei com 19, eu fiz a universidade de 17 aos 19 anos e o mestrado terminei com 20. Caraca. 20 para 21. Sim. 20 E já foi era fazendo todas as matérias ao mesmo, assim, muitas em cada período, né? Para poder exatamente ir logo para o mestrado. Tinha vontade de ir logo para o mestrado, mas tinha que concluir a graduação. Fez doutorado também? Fiz as cadeiras de doutorado, mas na época foi a época que eu vim formar o SEV, né, como pré-vestibular, e aí não concluí, né? Fiz só as matérias. Não, então né? não fez o doutorado. Não fiz o mestrado. E aí quando é que já o vim SEV logo consegue completar, assim, consegue acumular muito da tua vida? Dizer, não, ou eu me dedico... Foi exatamente essa decisão que eu tomei quando eu estava no Rio, ali de 2006 para 2007, que era meio incompatível a vida de pesquisador com a vida de empreendedor. E aí eu realmente optei pela vida de empreendedor. Então, tinha feito tudo muito rápido, do ponto de vista acadêmico, né? Formado muito rápido, mestrado, mas essa veia empreendedora me cativou mais. Então, eu me dediquei 100% a essa e outras empresas que a gente fundou ao longo da vida. Quais foram os outros business que você teve nessa trajetória? A área da educação mesmo, a gente foi para a área de concurso, a área de ensino à distância, fomos para a área de faculdade. A primeira empresa que mexia com bolsa de valores aqui também foi nós que trouxemos. Qual era essa da... Era Econométrica Investimentos. Inclusive, ela chegou a ser afiliada da XP. Hoje a XP, que é o maior case, ela foi afiliada da XP. É uma paixão também essa área financeira? Sempre foi, assim, sempre tive uma atenção especial. Sou consultor da CVM, consultor de valores imobiliários, se eu não me engano, foi o primeiro, não sei se tem outro, mas era o único, até recentemente, como consultor registrado na CVM, que é o regulador do mercado, na área também de incorporação imobiliária. Então, assim, foram várias áreas que a gente tinha a ideia, tinha vontade e empreendeu. E só depois, aos 29 anos de idade, é que eu recebi o convite para ser secretário de Fazenda. Rafael, você acha que se questiona muito a questão da premiação da OBMEP. Você acredita que poderia ser melhor essa premiação? Você diz com relação a OBMEP, às Olimpíadas de Matemática? Mas eu disse o prêmio para os alunos? Exatamente. Olha, veja só, sempre no mundo inteiro,
as Olimpíadas, o grande prêmio é o reconhecimento, né? Muito mais que a grana, né? Que é, pelo menos na nossa parte. A OBMEP, que é voltada para escolas públicas, eu tive o prazer, uma história interessante. A primeira prova da OBMEP, eu fui uma das pessoas que fazia parte da banca formuladora das questões. Caramba. Eu fiz a OBM, que é das escolas particulares. Depois o Lula criou a OBMEP. Eu fui, inclusive, recebi uma premiação dele no Palácio do Planalto, em 2004, quando eu voltei da Macedônia, com o prêmio da Olimpíada de Matemática Universitária, e fui convidado para fazer parte da banca que fazia as provas, as questões. Não era uma banca, vários. A prova chegou a ser feita por mais de 17 milhões de pessoas. E dentro desse programa tinha vários incentivos, bolsas para estudar, capacitação. Então, assim, eu acho que já é algo importantíssimo. Mas o principal é você oportunizar que o jovem de escola pública possa ter a mesma chance, não é, de acesso a questões de alto nível, a treinamentos de alto nível. Hoje você tem a internet, vários cursos na internet. E cada vez a gente percebe mais que a OBMEP está gerando mais talentos para a matemática do que a OBM. Por quê? Porque tem mais gente também. Mas E a pessoa internet, mais né, acabou possibilitando e a isso. pessoa mais da escola pública, tendo a oportunidade de ter o acesso àquele professor, ela agarra aquela oportunidade e gera. Teve, inclusive, alunos oriundos de escola pública que foram para a Olimpíada Internacional, a IMO, que, por sinal, teve a Semana Olímpica agora aqui em Teresina, com 120 alunos, 4 do Piauí, ali no Gran Hotel Arrê. Eu tive a oportunidade de rever professores e saber que o Brasil, veja só, ficou na 10ª posição. Ganhou do Japão. Pra você ter uma ideia, na matemática é quase um ponto fora da curva. O Brasil é reconhecido no mundo. Para ficar entre os 10 na matemática, você imagina, ganhando do Japão, não é brincadeira. E tem muito a ver com o INPA, essa escola que eu estudei o mestrado, eu estudo de matemática pura e aplicada, que inclusive já gerou uma medalha Fields. A matemática não tem prêmio Nobel. Tem Nobel de Química, de Física, de Medicina, de Economia, mas não tem de matemática. Tem até uma história que Pode falar. que fala do Nobel. Rapaz, é tão distante, acho que pode falar que o Nobel não tinha alguma raiva de um cara que era matemático, porque tinha alguma coisa aí. Aí não criou o Nobel de Matemática. Mas você tem a medalha Fields. Que é como se fosse um Nobel. E é até mais difícil, porque é a cada 4 anos e só para matemáticos com menos de 40 anos. E o Brasil não tem um Nobel em nada, mas tem uma medalha Fields. Do Arthur Ávila, que também foi olímpico, que quando eu estava lá fazendo mestrado, ele já estava no pós-doutorado, mas um cara muito bom do Rio de Janeiro. Só para mostrar como a matemática brasileira ela está em nível internacional nas cabeças, né? Na fronteira. E realmente. Aí você foi montando o seu business, o maior business foi o SEV. Sem dúvida. Né? Foi sim, ele. Sim. Quando é que chegou o momento de você disse, não, ele já vai começar a andar com as próprias pernas aqui? Eu sempre tive a preocupação da questão da governança corporativa, né? Para justamente como eu sempre me acostumei a entrar em várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, então eu sempre tinha a preocupação de sistematizar a governança, né? Melhorar a governança corporativa para que as empresas possam andar com as próprias pernas e você ficar mais no nível estratégico, né? Como acontece com as grandes companhias. Então, mesmo sendo uma companhia pequena, mas a visão era de colocar uma governança corporativa. Isso possibilitou com que eu pudesse ter outras empresas, outros afazeres, e inclusive topar o desafio de ser secretário, né? De fazer aos 29 anos. 29 anos. A gente vai chegar nessa parte já, mas como é que era a infância com tanto político dentro de casa, cara? De Lula... Mas na verdade o meu pai sempre conseguiu preservar a vida particular dele, mesmo ele tendo sido candidato a governador 2 vezes, tendo coordenado a campanha do Lula 3 vezes, tendo sido candidato a prefeito. Então, claro que a política fazia parte da nossa vida, mas ele sempre preservava o interior da casa, digamos, a intimidade, para que a gente pudesse continuar os estudos normalmente, ter uma vida tranquila, a despeito das disputas que ele travava na vida pública, isso não afetasse a gente na escola. Então, a gente realmente nem percebia ser afetado. Claro, quando as pessoas reconheciam, poderia ter algum tipo de manifestação a favor ou contra, mas nunca isso nos afetou. Então, isso realmente ele nos preservou, né? Muito. Isolada. A gente só se envolvia mais na época mesmo das campanhas, claro, como familiar do candidato.
A gente se envolvia emocionalmente, na prática e tudo, mas ele sempre preservava. Não dá pra se envolver, Eu não deixava eu entrar em nada muito. Qual foi o seu primeiro contato? Tanto que eu só entrei na vida pública quando ele saiu, né? Quando ele total. saiu, ele sempre. Hoje ele está no SEV. Sim, como coordenador pedagógico do SEV, diretor pedagógico do SEV. Ele ama isso? Ama demais. Como eu disse, ele o é tempo médico inteiro, e é professor de matemática, é. mas ele sempre foi mais vocacionado para o magistério, né? Para lecionar. Meu pai, eu considero ele um professor da vida. Ele não é só... Ele gosta de matemática muito, como eu, de resolver problemas, mas ele hoje, as pessoas que o conhecem, quem conviveu com ele no trabalho, na política, em casa, é uma pessoa preocupada sempre em espalhar boas condutas, boa espiritualidade. Essa é a imagem que você tem do seu pai? Sim. Quando você para pensar assim... É o exemplo. A palavra é exemplo, né? Porque ele é uma pessoa que tem uma mente muito forte, né? Que comanda bem ele como um todo, né? Então, ele é muito convicto das suas posições e muito coerente, né? Então, é muito fácil você gostar do Nazareno porque você percebe que ele é coerente com o que ele diz, né? Ele não é aquela coisa retórica de só falar, de só dar lição. Ele realmente faz aquilo que ele prega. Te aconselha muito? Assim, principalmente para sempre quando tiver com a decisão difícil a tomar, orar muito, pedir muita iluminação de Deus. É o principal conselho que ele me dá, né? Nesse sentido de estar sempre próximo de Deus, ainda mais numa função como eu estou, e muito difícil, né? Você tem que tomar decisões... que mexem com a vida de muita gente. Exatamente. Aconselhar o governador, que no fundo é quem tem mais responsabilidade, mas você termina sendo um conselheiro privilegiado, né? que influencia a tomada de decisões do governador, e, portanto, você tem que estar realmente sempre protegido por Deus para poder aconselhar corretamente. Qual foi o seu primeiro contato com o Lula? Lembra do dia, assim? Olha, eu lembro dele lá em casa com 8, 9 anos de idade. Ele, todas as vezes que vinha, como, repito, o papai tinha sido candidato a governador em 86. Já. Eu tinha 1 ano de idade. E depois de 94. Muita gente lembra da campanha de 94. Eu não sabia dessa. Foi de 86 também. Foi. Tinha 5 anos. Eu tinha 5, 81. Então, e ali ele sempre recebia o Lula em casa, né? Então ele realmente frequentava, quando vinha ao Piauí, lá em casa. Claro que depois o próprio governador Wellington Dias assumiu essa liderança no Piauí, né? Foi vitorioso, muito mais jogo de cintura, o nosso governador tem. Meu pai é uma pessoa mais teórica, né? Assim, tinha mais dificuldade com as alianças. Já o nosso governador já foi um processo de amadurecimento do próprio Partido dos Trabalhadores, o próprio Lula também, você percebe na história dele esse amadurecimento para poder conciliar mais com outras forças para poder chegar, de fato, ao governo. E, portanto, eu acho que cada um tem o seu papel contribuindo para essa história do Partido dos Trabalhadores que transformou a vida do Piauí e do Brasil, sem sombra de dúvida. Você pode ter críticas em alguns tipos de gestão que aconteceu em algumas áreas, porém, em linha geral, todo mundo reconhece a transformação da vida dos mais pobres. Agora, Rafael, o cara que é muito bem sucedido aos 29 anos, com seus negócios andando de vento e popa. O que é que faz um cara largar o seu business para entrar definitivamente num desafio gigantesco aos 29 anos e ser secretário de Fazenda? Olha, eu acho, como eu lhe disse no começo, né, eu sempre gostei dos desafios. Eu lhe disse que tive que tomar uma decisão muito difícil em 2006, né, quando eu estava, digamos assim, de vento em popa na carreira acadêmica, mestre aos 20, podendo ser doutor aos 22, 23, produzir muito, pesquisar muito e me destacar nessa área, mas Deus colocou essa outra oportunidade de empreender. Aí eu tomei essa decisão. Quando cheguei aos 29 anos e teve esse convite, você imagina, você ser convidado aos 29, assim... Como é que foi o convite? Como foi? Tu lembra direitinho do dia? Rapaz, ele me ligou, o governador me ligou, acho que foi no início de novembro. Ele ganhou a eleição em outubro, né? Uhum. Aí teve o segundo turno, acho que uma semana depois do segundo turno ele me ligou. Já tinha saído algumas notinhas na imprensa, mas eu não tinha tido nenhuma conversa. Aí ele me ligou, Rafael, pode passar lá em casa. Aí eu fui na casa dele no dia seguinte, ele me ligou de manhã, eu fui de tarde, algo assim. Aí ele já foi logo convidando. E eu, de pronto, sempre tive... Aceitou de pronto? Aceitei de pronto, porque é uma oportunidade que havia para a gente poder
colocar nossa experiência enquanto gestor privado na gestão pública, que eu achava que poderia dar uma contribuição enorme nessa área, né? Por causa, além da juventude, né? Aliada com a experiência privada e já tendo, digamos assim, olhado para a política com outros olhos, porque via dentro de casa, né? Meu pai tinha sido. Então, conciliou e obviamente, que dava, naquele momento, deu para conciliar coisas, né? Um pouco, né? Claro que você vai diminuindo, mas depois foi aumentando. Você consegue ainda trabalhar também nos teus business? Só do ponto de vista estratégico. Só mais nos finais de semana, de vez ou outra, uma questão mais estratégica. Operação nada. É mais do ponto de vista como investidor, né? Como investidor que sou, né? Tenho ações das empresas que eu participo, então tenho a parte estratégica, né? Tenho como dar uma opinião, agora, um conselho, né? Agora, Rafael, eu imagino que cara, você chegar com 29 anos numa repartição, que acredito eu, de pessoas concursadas, conservadores, e ver um menino lá sem barba, novinho. Como é que é chegar nesse ambiente aí, velho? Mais difícil foi quando eu fui pro Concerfaz, que eu fui eleito presidente com 33, e acho que o segundo mais novo tinha uns 50 e poucos. Aí eu era presidente, eu deixei a barba crescer um tempo. Estratégico? Né? Olha, foi, porque quando eu sentei lá no Concerfaz a primeira vez, a pessoa perguntou, cadê o secretário do Piauí? Não vai vir, não? Foi, não. Foi, não vai vir, não. Cara, muito novo. Aí eu disse, não, sou eu mesmo. Aí foi isso. Mas, assim, como eu disse, assim, gerir, Yeldson, é realmente... A principal característica é você saber escolher as pessoas. Então, eu acho que eu fui muito bem sucedido na escolha dos superintendentes. O Antônio Luiz, o Emílio e o Cristóvão, que foram as 3 pessoas que a gente escolheu, eram pessoas, todos auditores de carreira, de mais de 20 anos cada um. Eu já tinha uma relação com eles. Então, o fato da gente montar uma equipe que é respeitada na sociedade e na casa, na secretaria, já foi tipo assim um cartão de visita muito importante para saberem que a gente estava ali com capacidade e bem intencionado para gerir aquilo. Então, como tudo na minha vida foi muito precoce, né? Então, ali foi mais uma dessas coisas precoces que aconteceram. Então, acho que rapidamente a gente conquistou a confiança da casa, com as primeiras atitudes tomadas, com a postura que a gente implementou, com muito trabalho. E aí a gente realmente pôde ter tranquilidade para seguir. Deu uma virada 360 quando chegou, assim? Na minha vida? Não. Em específico na secretaria. Quando você chegou, que você deu uma olhada... Olha, eu acho que a gente acelerou alguns processos. Virada não, porque lá a casa já era bem servida, de grandes servidores. Uhum. O fisco, de forma geral, em todos os estados do Brasil, eles têm... são concursos bem difíceis, então quem está lá normalmente já tem um preparo muito grande. Mas acredito que a gente acelerou algumas coisas, alguns processos, tanto na área da Receita quanto na área do Tesouro, da despesa. E principalmente essa visão nossa de pegar o que tem de melhor e trazer para cá. Então eu sempre tive essa percepção de tem que procurar quem é o melhor estado nesse quesito. É isso, pois vamos lá, vamos montar o pessoal lá para ver o que eles fazem e trazer para cá. Então essa é uma metodologia que funciona bem. Você tem que primeiro medir as coisas. Então, eu sou aficionado por rankings, né? Eu gosto de que as coisas sejam medidas, comparáveis, para que a gente possa, se tiver ruim, enxergar o problema e saber que tem que atacar o problema. E se tiver bem, ótimo, colocar como uma coisa boa. Então, não é inventar roda, é pegar o que é case de sucesso e tentar alinhar. Dentro de uma metodologia que seja confiável. Palpável, então, né? Você tem, por exemplo, na administração pública, Banco Mundial, Banco Interamericano, são instituições multilaterais no mundo que fazem essa avaliação. Então, a gente pegou isso e vai correndo atrás. Então, isso nos possibilitou, como eu disse, acelerar algumas transformações, a ponto do Piauí ser referência em vários quesitos. A gente já receber delegações. Você imagina ver o pessoal do Espírito Santo, de Santa Catarina, de São Paulo. Eles vêm para cá? Já recebi várias comitivas de secretários querendo aprender como é que o Piauí faz algum tipo de serviço dentro da fazenda. E também o do Piauí já foram. Então, esse intercâmbio é muito positivo. E é apartidário esses intercâmbios? Totalmente. Eles são apartidários? Totalmente. É absolutamente técnico, né? Então, de fato, essa questão do planejamento estratégico, levar a sério. Planejamento estratégico, numa organização do tamanho da Secretaria de Fazenda, não pode ser uma coisa só para você botar na parede a missão, a visão, os valores. Não.
É a gestão orientada por resultado, produtos para serem entregues com o capitão de cada produto, para ele poder entregar, medições periódicas. Então, isso tudo tem a ver com a gestão pública e privada. Vem então, muito mais essa expertise da privada. Então, né? não pode. Outra coisa, questionar por que é feito assim. Porque sempre foi. As pessoas, às vezes, se acomodam e não questionam por que uma coisa é daquele jeito. Então, a gente foi sempre muito questionador, dialogando com as pessoas e perguntando, não, precisa mudar. Não, tem que mudar a lei. Não, então vamos conversar com a Assembleia Legislativa para mudar essa lei, se for o caso, porque isso vai melhorar esse processo. E no não início se teve acomodar. muita barreira disso? As pessoas não entendiam esse pensamento de, tem que trazer essa expertise da iniciativa privada, de andar mais rápido, de correr. E isso, quem antes tinha essa barreira começou a entender e começou a ajudar? Olha, se teve essa barreira, quem sentiram mais foram meus superintendentes, porque eu passo para eles vão para passo, e eles devem ter me protegido de muitas dificuldades. Mas realmente, quem trabalha comigo sabe o nível de monitoramento, de cobrança, de apoio também, de dar as condições para poder a pessoa conseguir. Então, claro que teve resistência, mas nada que fosse intransponível. Pelo contrário, eu acho que sempre quando tinha dificuldade, já chegava para mim, a dificuldade é por causa disso, se a gente conseguir isso bem aqui, a gente faz. Às vezes era uma ferramenta nova, às vezes era um pouco mais gente para executar aquela tarefa, e por aí vai. Então, o fato é que, discutindo com franqueza, como eu disse, você tem que constatar o problema e todo mundo saber que aquilo é um problema, não ter medo de admitir isso, para a gente poder resolver. O primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. É o primeiro passo. Então, a gente, com essa maneira pragmática, a gente realmente avançou muito nessa área árida, digamos assim, essa área técnica, que é por si só o fisco, né, a parte da receita, despesa. Isso não é uma tarefa fácil. Não é, literalmente não. A gente falou de mudança de 360 entrando na secretaria. E como é que é conciliar com 29 anos, formando família, se dedicando aí? Como é que é em casa? Olha só, engraçado. Meus 3 filhos praticamente nasceram eu já tendo sido secretário, né? Eu tenho 3 filhos. A Tereza tem 8 anos, o Tomás 7 e a Elisinha tem 5. Puxou o pai, né? Do tempo aí, Lu. Foi ligeiro também, do primeiro para o segundo. E era para ter sido 5, só foram 3. Isabel tá me devendo 2. Bicho, aí fiquei mais 2? É brincadeira, não sei nem ela, nem eu tem condições aí nessa vida mais atribulada ainda. Mas assim, é outra coisa, né? Você gerir o tempo, né, é a principal gestão que a pessoa tem que fazer na sua vida. Então, você conseguir, como meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, o problema não é a quantidade de horas que você passa com seus filhos, mas é a qualidade daquelas horas que você passa com eles. Então, isso é realmente algo muito importante. Então, quando você está em casa, por exemplo, domingo, ontem que eu passei a sexta visitando 4 municípios, o sábado 5 municípios, cheguei, era 1h da manhã de sábado para domingo. Então, aquela manhã, mesmo cansado, ainda que seja deitado na cama, mas conversando com eles, brincando com eles, podendo dar essa atenção naquele dia da semana, que foi possível, no caso dessa semana foi o domingo, para que a gente possa ter essa troca de experiências com as crianças. O que você mais gosta de fazer no domingo desse, assim? Tá com a família? Qual é o teu programa predileto nesse? Meu programa predileto Pode falar mesmo aqui? Pode tudo, pô. Rapaz, é comer e comer bem, viu, Edson? Então a gente, o domingo reúne a família toda para comer muita coisa na hora do almoço. Panelada, galinha, sarapatel, aí vem aquela galinha dos 3 tipos, com arroz ao molho, o frito de galinha, com a carne de sol. E jogo do Mengão, né? E jogo de futebol, tomando cervejinha, tomando só no final de semana, que eu gosto de tomar uma, né, mas para poder também relaxar. Gosta de tomar o quê? O governador parece que gosta de tomar. É com coca. Rapaz, quando é para jantar assim com a esposa, é um vinhozinho. É bom. Quando é para fazer uma farra maior, a gente toma um whiskyzinho, uma cerveja. Só a primeira gosto da cerveja. Eu não gosto muito de cerveja, não. Mas tem que tomar a primeira cerveja. Só a primeira, que está muito quente, né? Isabel é que gosta mais de uma cervejinha. E eu tomo um whiskyzinho, cachaçinha também, às vezes, só para não tirar gosto. É bom, não é ruim não, viu? Para esquentar, né? É para esquentar. Mas só realmente reservado, assim, um dia na semana, no máximo, porque... Porque não dá, né? Também o corpo não... Termina quando você tomou no outro dia, você está um pouquinho mais lento, né? Então, atrapalha um pouco o rendimento. Então, tem que se poupar. Rafael, e
como é que foram os 4 primeiros anos? Assim, o que é que deu para aprender, para evoluir para esse segundo mandato? Olha, de fato, eu acho que houve uma evolução muito grande do governo como um todo. Eu acho assim que o governador Wellington Dias, os 2 primeiros mandatos, teve o apoio do governo federal. O presidente Lula era presidente da República. No 3º mandato, foi aquela coisa intermediária. Começou o governo com a Dilma, teve o impeachment, ainda tinha alguma relação com o Temer, mas não era de tanta proximidade como era com o Lula. Então, foi um desafio ali o 3º, e foi o momento em que houve a necessidade da gente refletir um pouco mais sobre a gestão. Quando foi no 4º mandato, já sabendo que tinha ganho o Bolsonaro, que a relação ia ser muito difícil, como está sendo para todos os governadores, não é só os que são oposição ao Bolsonaro, não. Para todos. Sério? Porque é um conflito federativo, né? O presidente gosta de colocar a culpa nos governadores, no Congresso, então ele atrapalha as relações interfederativas. Então, a gente foi muito mais testado nesse 4º mandato. Sem dúvida, tanto o governador Wellington Dias quanto sua equipe, como um todo, a equipe econômica principalmente. Então, realmente, ali de 18 para 19, a gente tomou uma série de medidas. Medidas realmente duras, né, impopulares, mas é que foram as medidas responsáveis pela colheita que nós estamos tendo agora. Tipo, medidas, tu lembra, assim, algumas que foram mais impopulares? Ajuste de custeio, seguir rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal, diminuir um pouco o tamanho da máquina, postergar investimentos. Então, tudo isso você gera uma insatisfação. Tu já conseguiu enxergar isso lá na frente, dizer assim, ou a gente faz agora, ou lá na frente ninguém faz nada? Mas exatamente, foi enxergado bem antes para poder a gente... O que eu estou querendo dizer é que houve um amadurecimento completo da classe política como um todo, os poderes do próprio governador, da equipe como um todo, da necessidade. Houve um convencimento. E, de fato, a gente está hoje, já 2, 3 anos depois, colhendo indicadores espetaculares. Ao mesmo tempo, eu estou com o menor nível de endividamento da história do estado do Piauí, a maior capacidade de investimento da história. Ou seja, hoje nós temos o recorde histórico de investimentos no mesmo ano. E nem acabou o ano ainda. Então, você imagina o que é, porque o governo... É o maior da história. O maior da história, recorde histórico. Recorde histórico. Mais de R$1 bilhão em investimentos. R$1 bilhão em investimentos em um único ano. Ao mesmo tempo, no menor nível de endividamento. A menor dívida da história do Piauí é agora. Estoque da dívida. Conseguindo pagar as obrigações em dia, tanto o salário do servidor, trazendo para dentro do mês, fornecedores em dia, orçamento batendo com fluxo de caixa. Isso tudo fruto desse trabalho. Então, eu considero, não tenho dúvida, que o 4º mandato do governador Wellington Dias é o melhor da sua história. O governador Wellington Dias vai sair no maior nível de aprovação da história da vida pública dele. Anote o que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque é a melhor gestão. Então, a despeito do desgaste natural de estar há muitos anos no poder... o cara que chega no 4º mandato, hora dessa, ele está completamente desgastado, né? Pois vai ser o maior índice de aprovação da história da vida dele, por causa da gestão. Aí ele juntou a experiência com a resiliência de atravessar um momento difícil do mundo, do Brasil, de estar governando um Estado que o presidente da República faz uma oposição severa, que tem um adversário que era aliado aqui no Estado, no maior cargo da postura, atrapalhando Como é? atrapalhando o Estado a receber recursos. Então, mesmo nesse cenário adverso, o governador Wellington Dias... Hoje o Piauí está deixando de receber recursos por conta desse... Tentaram, deixa de receber recursos, sim, de convênios voluntários da União, e tentaram impedir até aquilo que o Piauí já tinha de direito. Eu coloquei isso nas redes sociais. Quem é que está impedindo? O Ciro? São os adversários, né? A oposição, quem tem força. Tentou impedir os financiamentos todos. Né? Isso está noticiado na imprensa nacional. Então... O judiciário foi muito importante nisso, né? Fez justiça. O judiciário fez justiça. Né? Não tinha nem dúvida. A gente não tinha nem dúvida. Agora, realmente nos dói muito ver uma autoridade tentando impedir recursos para o próprio Estado. Mas é uma coisa que eu não consigo entender. Tem um dos principais palanques que a gente escuta de mesa de bar, que os caras falam, o Lula foi presidente tantas vezes, a Dilma assumiu. Ele poderia ter feito mais pelo Piauí com um governador alinhado? De fato, o que é que existe de verdade nessa história? O Lula, junto com o Wellington Dias, transformaram a história do Estado do Piauí, das pessoas pobres. É porque tem uma parte da elite que acha que transformar é fazer alguma
obra de concreto muito grande. Não entendem que as pessoas são mais importantes. Então, no momento que você vê o Piauí sair no ranking da qualidade da educação de 26º para 12º, no momento que você vê o Piauí sair de uma expectativa de vida de 63, 66 para 75, provavelmente, as pessoas vivendo mais. No momento que você vê o Piauí não sendo mais o estado com a menor renda per capita, muito menos com o maior percentual de pessoas vivendo abaixo de um salário mínimo. Pelo contrário, já está em quinto do Nordeste, por exemplo. No momento que você vê o Piauí sendo o segundo estado do Brasil que mais cresceu a sua economia, dos 27. No momento que você vê o Piauí, dos 9 estados do Nordeste, ser o que tem a menor taxa de desemprego, você entende o que foi a gestão do presidente Lula e do Wellington Dias aqui no Piauí. Quando ele cria o Bolsa Família, por exemplo, ele beneficia proporcionalmente mais o Piauí. Quando ele regulamenta melhor a questão da aposentadoria, o acesso aos trabalhadores rurais da aposentadoria, ele beneficia o Piauí. Com relação às estradas, vamos falar agora de infraestrutura, que normalmente é a maior queixa. Em 180 anos de Piauí, Elton, 180 anos de Piauí, até 2002, você só tinha 1.500 quilômetros de rodovias estaduais. É muito pouco, né? Hoje são 6.600. Então, você tinha 1.500 feito em 180 anos de Piauí e em 19 anos você fez 5.100 quilômetros. Quem foi que fez as rodovias? Foi Lula, foi o Wellington. Nesse período de 19 anos, desse projeto liderado pelo governador Wellington, que teve também os 4 anos do governador Wilson Martins. Então, infraestrutura está aí, um exemplo concreto de infraestrutura. Então, vários outros exemplos poderiam ser citados aqui de mobilidade urbana, de infraestrutura hídrica. E a oposição estava dentro disso, né? Então, enquanto a oposição de hoje estava dentro desse projeto. Enquanto a oposição ficar nessa lado, é por isso que é perdendo todo o tempo, porque elas estão sem sintonia com o povo. É o povo reconhecendo que mudou a vida, é o povo reconhecendo, aprovando, elegendo o Wellington Dias 4 vezes no primeiro turno, elegendo o candidato dele, o Wilson Martins, na época, em 2010. Senadores que não estão mais com vocês. Elegendo o time todo dos senadores e tal. Então é porque as pessoas elas ficam, às vezes, numa bolha, conversando só com a mesma pessoa o tempo todinho e se desconecta do mundo real, das pessoas que vivem na cidade, no interior, nas periferias das grandes cidades. Por isso que vive apanhando, tomando taca, porque realmente se desconectaram do povo. Uma característica que o nosso governador Wellington nunca perdeu e que o Lula também não, tanto que está aí, voltando, dando a volta por cima, é porque não se desconectam do povo. E quando eu falo o povo, é a maioria do povo, que é a maioria que vive com menos de um salário mínimo, com menos de 2 salários mínimos. Conseguem encarnar os anseios, as aspirações, as vontades, as reclamações dessa parcela majoritária da população. Numa linguagem simbólica, você acredita que a oposição não sabe o valor de X? Olha, eu acho que elas não têm, não sabem o valor dessa obra feita pelo Lula e pelo Wellington para as pessoas mais pobres desse país e desse estado, que é dar dignidade para essas pessoas comerem 3 vezes por dia, poderem viver do seu próprio trabalho. A gente vê muito, por exemplo, a discussão do agronegócio e da agricultura familiar. Os dois são importantes. Aí parece que investir na agricultura é só investir no agronegócio. E não é. Olha, eu tenho que investir no agronegócio, eu também tenho que investir na agricultura familiar. 1/3 dos piauienses vivem da agricultura familiar. Então o governo do estado, ao mesmo tempo que está fazendo 500 milhões de reais em rodovias no Cerrado Piauiense, 500 milhões de reais em rodovia no sul do estado do Piauí, você está cuidando do escoamento da produção. E o dinheiro fica lá, né, Rafael? E a gente também, vê a né? oposição falando em federalizar a rodovia. O que é federalizar a rodovia se não vier o dinheiro? Essas mesmas pessoas que estão dizendo em federalizar a rodovia nunca colocaram R$1, Yeldes. R$1 para fazer 1 quilômetro de rodovia. Esses mesmos... E o governo do estado do Piauí, em parceria, principalmente com o senador Marcelo Castro, estão fazendo 500 milhões de reais em rodovia no sul do Piauí, nesse momento. Nesse momento. É segundo trecho da Transcerrado, terceiro trecho da Transcerrado, primeiro e segundo trecho da rodovia da Soja 392, recuperando a 397, fazendo o quarto trecho da 392 de Bom Jesus para Serra das Laranjeiras, no sentido de Currais. Morro Cabeça no Tempo sendo concluída, a estrada para Palmeira, para Barreiras, para Avenida Lopes, para Júlio Borges, todas
feitas ou recuperadas. Enquanto quem quer federalizar não colocou R$1. É só retórica. Então, de fato, há uma, como eu disse anteriormente, a falta de conexão. Esse fato que você falou é importante. A gente, quantos quilômetros a gente tinha de rodovia? 1.500 em 2002. Pois é, foi feito. É natural que... A pergunta é porque agora a maioria dos vídeos que a gente vê, a galera mesmo lá, filma, a estrada está completamente esburacada, não tem recuperação, que não sei o quê. É o tempo hábil para essa recuperação? Olha, você está vendo, eu já estou vendo, está diminuindo. Obviamente está diminuindo os buracos, está diminuindo os trechos, porque a gente está com o plano de recuperação de rodovias em andamento. Mas o que a gente está dizendo é que quem fez as estradas, nós estamos recuperando as estradas feitas por esse próprio governo. Lá no primeiro ou segundo mandato do Wellington, que já passaram 10, 15 anos. Ora, quem fez, muito mais simples é recuperar. Aí uma pergunta pertinente, e por que deixou piorar? Essa pergunta, sim, deve ser respondida com muita atenção. A gente tinha um recurso da CID, que era apenas para manutenção de estradas. O Brasil todo perdeu esse recurso em 2017, 2018, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, fizeram essa enganação de dizer que vai tirar a CID para diminuir o preço do diesel da gasolina mais do que dobrou e não tem nem o dinheiro para recuperar as estradas. Então nós estamos recuperando agora sem o dinheiro da CID, com o dinheiro do próprio Estado, com o dinheiro de financiamentos e com o dinheiro de emendas da bancada federal, em especial o senador Marcelo Castro. Então, o que eu estou querendo colocar é que essas estradas, esses trechos que aparecem, estão sendo recuperados. Antes falava de Campo Maior Castelo, está recuperado. Barras Batalha está em recuperação nesse momento. Barra Nossa Senhora dos Remédios já foi recuperada. Joca Max Madeiro, marca de andamento. PI 397 sendo recuperada. A estrada de Barreiras foi recuperada, a gente visualizou. Palmeira, recuperada. Currais foi recuperada. Piauí Conectado, de ponta a ponta, trouxe uma evolução muito grande na área de tecnologia. Ciência e tecnologia, qual é a visão do Rafael nesse quesito? Eu vou aproveitar, vou fazer um adendo na sua pergunta. Eu me lembro de projetos, assim, inclusive eu cheguei a fazer matérias sobre isso nos Estados Unidos, na época da Regiane, o meninado estudar lá, que não tinha oportunidade ali. E aquilo é uma cadeia produtiva tão louca, porque o cara sai daqui, vai estudar na Espanha, vai estudar nos Estados Unidos, e ele traz uma célula de conhecimento para a comunidade dele, né? Consegue mudar essa realidade. Associada à pergunta do Kilson, qual a importância da tecnologia associada à educação na mudança, pela tua experiência? Olha, pela minha própria experiência de vida, né, o intercâmbio que você pode ter de informações, de culturas outras, é fundamental para o desenvolvimento de um lugar. E hoje a internet, ela facilita esse intercâmbio como nunca, como na minha época de criança não tinha. Então hoje, mesmo uma criança, um jovem, sem sair do seu lugar, ele pode ter esse intercâmbio de conhecimento, de informação, de experiências através da tecnologia, através da internet, através dos smartphones, tablets, internet de alta velocidade. E onde é que o poder público pode entrar nisso? Exatamente na conectividade. Por isso que a PPP do Piauí Conectado, por exemplo, ela vai ter um efeito no desenvolvimento do Piauí de longo prazo que você está longe de imaginar. Por quê? Porque é uma fibra ótica pública, construída numa parceria PPP, mas a fibra é pública. Ela é um bem que vai ficar para toda a vida para o estado do Piauí. Entrando em todos os órgãos públicos, escolas, hospitais, delegacias, nas praças públicas, internet de alta velocidade sendo disponibilizada gratuitamente. E outro dia saiu uma pesquisa já colocando o Piauí como a internet mais veloz. Do Brasil. Do Brasil. Isso tem a ver com isso. São 12 mil quilômetros. Nós conversamos aqui de fibra com o responsável, né? E ele trouxe um dado, o Edson, que eu fiquei espantado. Ele disse que até março do ano que vem, todas as escolas do Piauí terão a mesma velocidade das escolas americanas. Isso que eu estou dizendo. É um investimento público elevado. O estado do Piauí paga mais de 5 milhões mensais para fazer esse investimento. Mas por quê? Porque a tecnologia, a conectividade virou vital para o desenvolvimento nesse novo mundo digital que nós vivemos. Então o Piauí, só o Piauí fez isso até agora. O estado que tinha mais era o Ceará, nosso vizinho. Mas a gente já vai passar em quilometragem de fibra ótica.
em quilometragem de fibra ótica. Isso é loucura, velho. E às vezes a gente não tem a percepção a dimensão disso. disso. A verdade é essa. E aí você vai ter os frutos disso daqui a um tempo. O que a gente tem que fazer agora, na minha visão, é estimular mais o empreendedorismo digital. Veja o que você está fazendo aqui, Eudes. Você está aqui, no seu estúdio aqui, empreendendo digitalmente, colocando certamente essa entrevista em todas as plataformas que estão acessíveis a você e a qualquer outro que comece o empreendimento. Basta que você tenha criatividade, claro que tem que ter as condições iniciais para você poder fazer um investimento, mas existem várias maneiras de se fazer recurso na internet, você viver da internet. Geração de conteúdo. Poderia ser geração de conteúdo, os próprios blogueiros, as pessoas que têm audiência naturalmente nas suas redes sociais. Você tem a parte de games, de jogos, você tem a parte de você ser um programador e trabalhar para uma multinacional sem sair do seu lugar, podendo morar lá em Oeiras, em Picos, em Teresina, em Parnaíba. É um centro disso, pô. Isso é que a gente tem que fazer, porque o piauiense ele gosta de estudar. Está provado. Nós temos vários números indicadores bons na educação privada e na educação pública. O que falta agora, o governo está melhorando essa infraestrutura tecnológica, para as pessoas terem acesso, tablets, computadores, smartphones, internet de alta velocidade e tudo. Está faltando agora um plano estratégico para a gente fomentar o empreendedorismo digital, para que jovens, e aí eu posso contar aqui a história de vários. Tu tem um que tu lembra assim que é muito forte? Eu vou deixar para colocar depois, porque a gente assim, e quer que essas pessoas apareçam, e eu vou lhe dar algumas dicas aqui para você. Acho que até teve aqui um, não? O Fernandinho teve aqui, não? Já teve aqui, já. Cara, o Fernandinho é uma história dessa. Tem vários outros que estão aproveitando isso a partir de um link de internet. Por quê? Porque isso encurtou as distâncias. Eu tenho todo um mercado disponível. Se eu estou na internet, eu estou em todos os lugares do mundo. Eu soube essa semana, ontem, na verdade, que o único escritor de startups do Piauí, ele é escritor, foi através de uma startup que ele montou o negócio dele, e é da Saraiva. Então, você poderia... De Picos. Então, se a gente trouxer esses exemplos aqui, eu acho importante aí o papel da mídia nisso, a gente demonstrar isso, que é um caminho de trabalho, de desenvolvimento, e que, repito, de acesso a mercados que antes você não tinha. Antes o comércio, por exemplo, tinha que ter a loja física, hoje não tem mais isso. Então, se eu tenho, por exemplo, um bom produto de artesanato, eu tenho um mundo à disposição para vender o produto do artesanato. E parte têxtil, a indústria têxtil, do mesmo jeito, a indústria da moda e várias outras. Prestação de serviço, dar aulas, até medicar, consulta. Um exemplo desse um piauiense, eu não sei se você conheceu já, o professor Ari. Ele é piauiense, ele passou em todos os concursos que fez em primeiro lugar, todos. E quando começou a pandemia, ele viu a expertise de montar um curso de redação. E hoje ele tem mais de 7.000 alunos no maior curso e é piauiense. Olha aí. Mora em Balneário Camboriú. Foi para lá. Vários exemplos nas mais diversas áreas. Então, assim, eu acho que o poder público está fazendo sua... O que é o poder público nisso? É facilitar? Porque o cara pensa assim, o poder público tem que dar tudo, tem que... Não, aí que está. O poder público, a parte nessa questão aí, eu acho que a conectividade, isso nós estamos fazendo com o Piauí Conectado, para que as pessoas tenham isso. E eu acho que capacitações, eu acho que a gente entrar nesse universo das startups, com pequenas capacitações para você poder levar para o aluno da escola pública ou para o jovem que tem menos oportunidades, que já até passou da escola pública, ele poder enxergar onde estão as oportunidades nesse mundo da internet, eu acho que ainda tem uma participação interessante para o poder público entrar. Tem uma demanda que não acredito que você esteja estudando nesse aspecto de como ajudar a meninada. O Edson falou aqui da Piauí Conectado, me chamou muita atenção. Ele disse que os instaladores de fibra ótica de longa distância, ele paga uma média de salário de R$8.000. E não tem gente para contratar aqui. É isso que eu estou dizendo. Isso tem a ver também, Edson, com aquela outra coisa que eu falei aqui no começo da entrevista. A questão da educação, ela tem que estar conectada com o mercado, com a demanda que existe. Por isso que os tecnólogos, você perguntou, também tem a ver com isso. Então, tem até uma realidade muito comum na Europa agora, e acho que nos Estados Unidos também, de você fomentar mais os pequenos cursos. Mais do que aqueles cursos de 5, 6, 7 anos.
Por quê? Porque você tem mais agilidade para formar profissionais nesse ambiente que muda a todo momento. Você vê até nas redes sociais, a cada ano, muda qual é a tônica da rede, qual é a rede que está bombando mais, a forma de se Geralmente comunicar. são 2 anos, ela depois muda, vai para outra. Até menos. Você está vendo as coisas se transformando muito rapidamente, não é? Os aplicativos. Ainda tem uns gigantes que eles terminam comprando as ideias que vão surgindo, mas está surgindo ideia a todo momento. Então, é uma coisa muito veloz. Então, você ter cursos menores, em que você oportuniza uma capacitação mais rápida, eu acho que é uma tendência que vai ter aqui no Brasil. O Brasil ainda foca muito nos cursos mais longos. Eu acho que vai focar nas capacitações menores. A gente brinca aqui e diz que antes o pai falava assim, tem que ser engenheiro, tem que ser médico, tem que ser advogado. Você imagina que era, naquela época que você falar em computação, tu imagina a galera que... Na minha época, de 44 alunos, se eu não me engano, que 32 fizeram medicina, na minha turma de terceiro. 11 fizeram direito, faltado para servidor público, para ser concursado, e eu fiz matemática. Tá vendo? Eu não sei se mudou essa realidade hoje, não, mas assim, eu acho que a gente, repito, o empreendedorismo digital. E é um mundo, eu estou falando assim, num conceito só. É muito grande. Mas é um mundo, é todas as funções. Tu é apaixonado por isso, né? Tu quer cada vez mais fazer com que isso role aqui, né? Olha isso, Ave Maria, isso é um foco principal. Nossa, eu tenho dado minha contribuição aqui junto ao governo, assim, o Distrito Tecnológico vai sair. O Vitor Hugo, da Invest Piauí, depois eu até fico a dica aqui, para você entrevistar ele um dia aqui. A Invest Piauí foi uma modelagem que a gente criou. Tinha a ZPE virou Invest Piauí, que é uma atratora de investimentos. Então, ela vai concluir a ZPE de Parnaíba agora até dezembro. E já vai ter indústrias vindo para cá, fábrica de moto elétrica, fábrica de barco, hidrogênio verde. Você vai ver a revolução que vai ser em Parnaíba. Vai ajudar muito aquela região. Mas outra coisa é o Distrito Tecnológico. Então, ele está em contato com o governo da Estônia. A Estônia tem um governo digital, mais digital do planeta. É a Estônia. Então, nós estamos em contato com eles. Estamos celebrando uma parceria com o MIT para poder o cluster de saúde aqui ter desenvolvimento de startups na área de saúde, tudo fomentado pelo governo. Também uma aceleradora de startups. Então, isso tudo a gente já está, digamos assim, criando as condições iniciais para isso, repito, desabrochar. E o foco principal, fomento aos empreendedores digitais, tanto na capacitação lá dos alunos da rede pública, até o fomento a quem criou uma startup. Fomento com crédito, com assessoria, com mentoria, com tudo. Você acha que já passou da área, por exemplo, a área educacional, se é da educação, a educacional pública, ela não tem disciplinas nessa parte de startups, de... A gente está buscando colocar pelo menos a parte de robótica e programação. Já tem um piloto sendo feito pela SEDUC. Eu acho que essa parte tem que ser cada vez mais. E com o novo ensino médio, que agora você vai ter os itinerários formativos, vai ser possível você ter um currículo mais flexível. E aí não necessariamente todas as escolas, mas algumas escolas poderem ter uma pegada mais digital, mais empreendedora, já no ensino médio, como muitos países fazem. O nosso ensino médio aqui ainda é muito acadêmico. Ele é pouco profissionalizante. Nós temos que investir cada vez mais no ensino médio profissionalizante. O Lula fez muito isso, né? Com o Pronatec, foi um grande, a Dilma ampliou. Então, é muito importante a gente ter cada vez mais o ensino técnico profissionalizante com esses cursos menores dentro da rede estadual. E principalmente na cidade, nas escolas mais ligadas ao campo, dentro da parte agrícola. Mas nas escolas mais ligadas à cidade, uma pegada mais digital. Vamos lá. Os olhos do mundo estão voltados para o Piauí no quesito energia solar. O que tem de verdade sobre isso, Rafael? Olha, o Piauí reúne hoje as melhores condições no Brasil para a economia verde, para energia solar e energia eólica. Por quê? Porque além das condições naturais, o sol e o vento, aqui no estado, e a área geográfica, terras disponíveis para isso, você tem o melhor ambiente institucional hoje do país para a atração desses empreendimentos. Hoje o Piauí é reconhecido no grupo das empresas, das multinacionais que tratam disso, como o lugar mais fácil
que a melhor acolhida para essas empresas. Qualquer uma delas pode dar esse testemunho. Viu, Yeltsin? Um dia você pode entrevistar os CEOs dessas companhias que estão. Como aqui tem um ambiente favorável à atração. Tem muito sol. Além das condições naturais. Pois eu digo, tem gente para... A questão de acelerar as licenças, do incentivo tributário, a questão de você poder receber essas empresas e elas poderem percorrer todos os órgãos necessários para legalizar o seu empreendimento. Então, há um ambiente institucional extremamente favorável. Não é à toa que o Piauí é o terceiro em energia eólica e o primeiro em energia solar, quando eu coloco só as usinas, que o Piauí perde para outros 2 estados quando eu considero a microgeração também, aquela geração feita em casa. As residenciais, né? Quando eu somo isso, aí Minas fica em primeiro lugar. Mas se eu tiro isso em termos de usina, de produção de energia na forma de usinas, o Piauí é o primeiro em capacidade operacional. Hoje. Então, realmente é algo que nós temos que aproveitar, porque o mundo, a agenda do mundo é essa, produção de energia sem Você acha dano que ao nos meio próximos ambiente. 4 anos o Piauí ele provavelmente fica em primeiro lugar nessa tipo de produção de energia? Ela pode avançar para segundo em eólica, é possível, mas em solar ele fica em primeiro se for só em usinas. Só em se usina. você pegar... Porque você não tem... A população é pequena, o número de casas é pequeno. Então você não vai competir. Minas Gerais tem quantas vezes mais a população do Piauí? Então é claro que lá tem mais casas. Então a microgeração... Né, Mas cada vez vai ser mais fácil para o pobre usar, isso que eu estou perguntando. Eu entendo que é um caminho irreversível. Um caminho sem volta. Você vai ter, por exemplo, agora a gente está construindo poços. Já é a demanda, já é o poço com a energia solar. O poço que é feito numa comunidade, num assentamento. Para não depender mais nem da... É porque às vezes a energia dá problema, às vezes... Então, você ter o poço já acrescenta às vezes 20, 30 mil reais para já vir com a energia solar para sustentar a bomba. Bom, então, eu acho assim que é um potencial que não é a ser explorado, já está sendo explorado. Eu costumo dizer o exemplo lá da cidade de São Gonçalo do Gurgueia, que era a cidade lá no extremo sul, perto de Corrente. Tinha 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. Só a usina solar que tem lá, da Enel Green Power, só a usina solar, produz 4 vezes o que a usina de Boa Esperança. Caramba. A hidrelétrica de Boa Esperança. Que quando foi instalada algumas décadas atrás, era uma revolução aqui para o estado, pois só as placas que estão em São Gonçalo, 4 vezes mais o que é produzido em Boa Esperança. No município tem vários parques solares desses, vários em construção, vários em prospecção. Então, o Piauí é um grande produtor de energia para o Brasil, já produz mais do que o dobro, até 3 vezes a energia consumida aqui. Então, isso não é para todo o estado, é algo que a gente tem que cada vez mais e aí você aproveitar esse desenvolvimento gerado. Você recebe... Como é que você recebe esse desafio? Ou foi vontade sua, pedido do governador, de se candidatar, dessa pré-candidatura? Porque você fala, sua vida foi uma vida de desafios, né? Aí você consegue fazer um ciclo muito legal os números mostram isso, né? Os números mostram isso à frente da Fazenda. E como é que você recebe esse desafio, cara? Olha, primeiro, a gente sempre coloca que a questão eleitoral a gente vai debater no ano que vem. É uma determinação do governador Wellington Dias. Claro que o debate político está em todo lugar, mas o debate eleitoral fica para o ano que vem. Eu já disse que meu nome está à disposição do partido, da base aliada, para essa decisão que vai ser tomada no ano que vem. Do ponto de vista de considerar-se capacitado, preparado e motivado, eu posso lhe garantir que sim. Há essa motivação. Como eu lhe disse, minha vida sempre foi movida a desafios e acho que a gente tem como agregar, não é, valores, metodologias ao processo da gestão pública, como já o fizemos, modéstia à parte, na Secretaria de Fazenda e na coordenação do próprio Piauí. Então, do ponto de vista de disposição do nome e de vontade e achar que pode contribuir, não tenha dúvida que a gente acha que pode contribuir sim. Mas, repito, isso vai ser discutido pelos partidos, pelos líderes partidários e principalmente, né, pela aferição da opinião pública. Para a gente fechar, como seria o controle da pandemia com Lula no governo e Bolsonaro no governo? Se Lula estivesse no governo, tinha 200 mil brasileiros ainda vivos. Por que eu digo isso? Também dá para usar a matemática para explicar isso. Se o Brasil tivesse seguido o que o Consórcio Nordeste fez, e certamente o Lula, o Consórcio Nordeste tem muita liga com o Lula,
teria seguido essas mesmas diretrizes e, portanto, a gente teria 200 mil vidas preservadas na pandemia. Teríamos também, já aprovado pelo governo, um ousado programa de infraestrutura como vacina para a recuperação econômica. Os Estados Unidos da América, que é considerado um país menos estatizante do que o Brasil, aprovou um plano de 1,2 trilhão de dólares. É quase o PIB do Brasil em investimentos em infraestrutura. O Japão aprovou essa semana que passou 2 trilhões de reais em um programa de infraestrutura. Qual é o programa de infraestrutura do governo Bolsonaro? Nenhum. Na verdade, não há programa nenhum macroeconômico. Eu costumo dizer que a gestão do governo federal atual, do presidente Bolsonaro, é um desastre administrativo completo. Tanto terminou ceifando mais vidas que poderiam ser evitadas se ele não negasse a ciência, se ele agilizasse a aquisição de vacinas, como também não se preocupou com a economia, com a recuperação econômica. Então, realmente não tenho dúvidas. E isso, não precisa ser economista, não precisa ser matemático para reconhecer. O povo como um todo já reconhece isso. Tanto que a popularidade dele está sendo minada, inclusive em estados onde ele era majoritário. 2021 você teme por essa conta desses últimos 2 anos? 2022? 2022, perdão. Já está tendo, a conta já vai chegar, vamos ter recessão no ano que vem. Teremos recessão no Brasil no ano que vem. Já várias instituições financeiras já projetam crescimento negativo do PIB no ano que vem. Por inscrito pobre lá na ponta, o que é que isso representa de fato? Menos renda, menos trabalho, menos emprego, inflação voltou a 2 dígitos. Então não é feito nada, nem para reduzir a carestia do pobre, né, a inflação dos mais pobres, no preço do alimento, no preço da carne, no preço do gás de cozinha, e nem uma política de geração de empregos através de uma política estatal. Então é realmente um desastre. Então não tenho dúvida, Yeltsin, que o debate no ano que vem será a eleição mais importante da história recente do Brasil. Porque vão ser confrontados 2 projetos absolutamente antagônicos. O projeto liderado pelo presidente Lula, que já foi experimentado, ninguém pode dizer que não conhece. Ele amadureceu nesse período? Você acha administrativamente, como gente? Olha, eu acho que ele ainda está melhor, com certeza melhor. Estudou até mais, porque ficou lá 580 dias estudando, vendo documentários, lendo vários livros importantes. Então vai fazer uma presidência ainda melhor. Um homem que é ovacionado, rapaz, na Europa, recebido pelo chefe de Estado atuais e os próximos, rapaz. Você vê isso, até os comentaristas políticos reconhecendo os que mais batiam nele. Mas fica a turma da oposição dizendo, se ele andar no Brasil, ele vai ser vaiado, vai ser chamado... Meu, não é? Olha as pesquisas, será que estão todas erradas? Ele ganhando em todas no primeiro turno. Já saíram 4 pesquisas. E de institutos diferentes. Então vai ser o confronto desse projeto com o projeto do Bolsonaro. E isso vai se estender para os estados. Vai ter, em cada estado brasileiro, o confronto entre o projeto afinado com o presidente Lula e o projeto afinado com... Mesmo que tenta esconder, porque tem gente querendo esconder. Já? Aqui no... Já tem gente querendo esconder. Você acha que vai ter candidato com medo de botar a foto do Bolsonaro aqui? Rapaz, eu duvido que tenha um que vai botar. Vão esconder, vão fazer o cartaz ou sozinho, ou vão botar até com Lula para tentar enganar o povo. Não duvido disso, não. Tem gente que faz isso, Edson, que é do outro partido, do partido do Bolsonaro, e bota o retrato do Lula. Rapaz, você acha que um alô do Lula, um alô do Lula nessa eleição para cá pro Nordeste vai ser... Rapaz, a questão não é só o alô, é a afinidade histórica, né? Mas não, eu tô dando exemplo do cartaz. Olha, vote no candidato e tal. O danado é que agora tem as redes sociais, né? E fica difícil o cabo ficar querendo enganar por muito tempo. Até enganam, mas não por tanto tempo, como já foi feito no passado. Então são esses 2 projetos, Ciantos. Eu não tenho dúvida que vão
se confrontar no ano que vem, Não vai- nível federal e nível dos Não vai ter estados. terceira via, não? Sérgio Moro, Ciro. Não vai ter os candidatos, eles não vão ser viáveis, mas terão os candidatos. Não serão viáveis, mas terão. O candidato vai ter muito candidato. A matemática explica isso, que é Vai ter difícil o virar. Cabo Daciolo, vai ter vários candidatos. Vai ter o Sérgio Moro, vai ter o Ciro Gomes, vão ter vários candidatos. Mas a tendência natural, o presidente Bolsonaro está no comando do executivo, vai para uma reeleição. Ele naturalmente ele tem uma força. Mas Você acha que esse discurso do Bolsonaro agora colando nesse novo projeto social, do novo Bolsa Família, para o cara que está lá na ponta, o pobre, o Auxílio Brasil, que ele tem ainda na subconsciência, que é o... vou de novo pegar ajuda nos números. Hoje, até o mês passado, 39 milhões de pessoas recebiam o auxílio emergencial. Esse novo auxílio é para 17 milhões de pessoas. 22 milhões, de repente, deixaram de receber o auxílio. Bolsonaro, a tendência é cair mais ainda. É um desastre administrativo, repito. É um desastre, não consegue mais, ele não consegue mais distrair com aquelas entrevistazinhas que dá para falar de coisa que não tem nada a ver, para poder, não consegue mais, porque o povo está sofrendo com a inflação, com a falta de renda, com a falta de emprego, com o gás a 130, a carne de R$ 40, com a gasolina a 8. É assim que o cara sofre, o pobre que chega lá não tem mais carne na geladeira, falta o insumo básico, né, que é o gás. Sem sombra de dúvidas. E aquela rede de proteção social que havia, tendo sido destruída com essas reformas que colocam como sendo boas coisas e não foram. Então você tem realmente um sentimento de revolta. Olha, eu já andei em 148 municípios. Pois é, tem andado muito no interior, né? 148 municípios. A situação é muito difícil. As pessoas estão sofrendo muito. O que é que você tem aprendido, E não né? tenha dúvida que atribuem Eles falam? grande ao Bolsonaro e estão esperançosos da volta do Lula, não tenha dúvida. E Elton, o Lula, naquela condição de 2018, o candidato dele aqui, o Haddad, um grande nome, teve 77% dos votos válidos, Piauí, no segundo turno. Agora é o Lula, com 22 sentenças favoráveis, absolutamente inocentado pela justiça. E tomara que o Sérgio Moro seja candidato mesmo. Tomara, porque o intuito sempre foi esse, para poder a população, porque a justiça já decidiu, agora é o julgamento do povo. O da justiça, o Sérgio Moro já perdeu 22 vezes. 22 vezes. 22. Então agora é do povo. Então é importantíssimo que haja realmente isso. O Bolsonaro, o Moro e o Lula serão candidatos. O que é que você tem aprendido nessas viagens do interior aí, pelo programa próprio Piauí? O que é que você tem visto assim que você não via tão de perto, eu já via, mas o que é que tem mudado? Porque você sai de um cenário, vai para outro, agora sem tanta ajuda pública, né, vamos dizer assim, lá na pontinha. O que é que você tem visto assim diferente? Não, você diz, comparando o Piauí de antes com o de agora? E vendo agora essa situação, o que é que pode ajudar, o que é que te faz motivar tu ver aquelas situações? Não, olha, primeiro eu fiquei muitos anos, né, na parte da gestão das finanças, que não é uma gestão simples, então muito mais no escritório. Obviamente tomando decisões dificílimas que impactam a vida da população. Na hora que você percorre as cidades do Piauí, né, primeiro você se torna uma pessoa muito mais sensível. Você consegue enxergar mais o que é mais importante para a população de cada região, de cada cidade. E, portanto, isso torna você um gestor muito melhor, porque você vai calibrar sua atuação com as prioridades muito mais evidentes para você. Então, isso é o primeiro aprendizado importantíssimo. E é por isso que o Lula, quando foi eleito a primeira vez, ele pegou os ministros tudinho, botou num avião e trouxe bem aqui para o Piauí, para ir tudinho lá em Guaribas, para poder sentir o povo, qual é a real necessidade, como é que eles realmente estão vivendo. Ao mesmo tempo, eu que conhecia já algumas cidades, obviamente muito menos do que esse número, percebi uma transformação nessas cidades ao longo dos anos, né? Primeiro, o acesso muito mais rápido, via as rodovias, alguns trechos ruins, como a gente já falou, mas o acesso muito mais rápido. Antes não tinha nem rodovia, era estrada de chão para a maioria desses municípios.
as cidades muito mais estruturadas, com calçamento, com asfaltamento. Então você vê realmente uma transformação, principalmente daquelas pequenas cidades, que eram verdadeiros povoados antes, não tinha nenhuma rua calçada, nada asfaltado, não tinha as casas numa situação muito pior. Então você vê uma situação muito melhor do que já foi no passado. Mas, ao mesmo tempo, a população querendo muito mais direitos, tendo mais conhecimento dos seus direitos e lutando por melhores condições na escola, no posto de saúde, condições de transporte escolar, condições de água, muito mais inaceitável nos tempos atuais, você ainda ter cidades e comunidades com problemas de água. Então, realmente tem sido uma experiência importantíssima, inclusive na minha formação. Pois é, mais humanizadora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais convicto de que qualquer gestor público tem que realmente reservar uma boa parte do tempo para visitar em loco as situações, para conhecer mesmo de perto a situação das regiões do Estado. Na realidade, você já pensa de outra forma, acaba que... Exato, aquilo que você não vê, o coração não sente, né? Então, você tem cada vez mais que se aproximar das pessoas. A pandemia no Piauí, qual é o legado que ela deixa na saúde? Olha, a despeito de toda a tragédia humanitária que a pandemia representa, mas um efeito colateral positivo que a gente pode citar é a antecipação de vários investimentos. Você teve uma melhora substancial agora na rede pública dos hospitais, do município e do Estado. Houve uma alocação do orçamento muito maior para a saúde. Cita aqui em Teresina, por exemplo, Eldes, você tem um novo HGV, um novo hospital infantil, vai ter uma nova maternidade, um novo Natan Portela. Você tem muito mais condições, equipamentos nesses hospitais, muito mais profissionais, muito mais leitos. Então, é aquilo que você fala da conectividade com o povo, né? Porque a classe média alta, ela tem o plano de saúde, né? Mas a classe que mais precisa acaba não tendo, né? A grande maioria é SUS. Então, a gente viu a importância do SUS, a importância de fortalecer o SUS, a importância que o Brasil tem, que mesmo começando mais atrasado por negligência do governo federal, a gente avançou mais rápido porque já tinha a tradição de vacinação, que é fruto do SUS. Então, a gente começa a reconhecer que o nosso sistema ele é pelo menos muito bem desenhado, que ele tenha um subfinanciamento. Ele tenha um subfinanciamento. Precisa de um financiamento maior, uma alocação maior de orçamento para a saúde, porque a gente tem condição de proteger mais. Assim, por que você não pegou? Vou perguntar. Mas quem pagou foi o governo federal a vacina. Não tem esse discurso? Quem pagou foram os brasileiros, Eldos. O dinheiro não é do governo federal, o dinheiro é do povo, é do contribuinte. O dinheiro é do contribuinte. O que diferencia o gestor é a velocidade com que faz, é a eficiência com que faz. Então o governo federal falhou muito na gestão dos recursos diante da pandemia, não tenha nem dúvida. Enquanto os estados e municípios que têm menos de 40% do bolo tributário nacional se anteciparam, investiram, colocaram mais dinheiro sem ter, muitas vezes, o governo federal que tinha, que sempre tem, muito mais que estados e municípios, demorou, ficou negando a ciência, postergando a compra de vacinas. O resto da história todo mundo sabe. Vai lá. Temos perguntas. Vamos lá, para fechar como tem reunião já. O Piauí cresceu em ranking de solidez fiscal. O que significa isso? Se fosse comparar as finanças do Estado com a de uma família. Olha, boa pergunta. A solidez fiscal foi medida pela Tendências Consultoria. Ela, na verdade, é um conjunto de indicadores que tem a ver com o quê? Equilíbrio das contas. Então, você tem o orçamento do Estado, não é diferente do orçamento de uma família, de uma empresa. Você tem as receitas, que você recebe todo mês, e as despesas que você tem que pagar todo mês. Quando você tem um equilíbrio das despesas cabendo dentro das receitas, você primeiro consegue pagar as contas em dia, não atrasa, não aumenta o endividamento, e ainda sobra dinheiro para investir, para comprar um equipamento novo, para fazer uma reforma em casa, mesmo jeito do governo. Então você mede a solidez fiscal de um ente, de um estado, de uma prefeitura, de um município, por vários indicadores. Um deles, o resultado entre receita e despesa, chamado resultado primário. Quanto maior for essa diferença, mais resultado primário você tem. Dívida, endividamento. Quanto é de dívida que a pessoa tem comparado com as receitas, comparado com o salário dessa pessoa. Isso também é um dos indicadores. E você tem vários outros que compõem esse indicador de solidez fiscal, que nada mais é do que a boa gestão das contas do Estado.
O Piauí subiu 14 posições, está em 9º colocado, está entre os 10, está no G10 dos melhores estados em termos de equilíbrio das contas, de boa gestão das contas, baixo endividamento, bom resultado primário, despesa cabendo dentro da receita. Então, são várias formas de enxergar o que a gente chama de bom equilíbrio fiscal das contas. É como cuidar da casa, né? Tem que saber fazer o equilíbrio direitinho, que senão não anda no final do mês, não Educação fechar a financeira. conta. Não é muito diferente, não. É um pouco... São Mais mais complexo, itens, né? né? Mas o norte é o mesmo É. de cada tia, tio, pai, mãe de família que estão lá com a receita, que sabe mais ou menos quanto vai receber todo mês. A diferença é que o Estado não sabe nem quanto vai receber por mês, tá? Mas Varia muito, mas tem uma projeção. E você tem as despesas, a maior parte obrigatórias, fixas, que você não tem como mexer. Então você tem que se virar naquela parte que não é obrigatória. Para a gente fechar aqui, Rafael, tem um negócio que incomoda muito, em especial o Teresinense, capital do nosso estado, que é esse problema de insegurança que a gente vive hoje, que são os pequenos furtos, aquele que é do celular, né, do cara que quebra o vidro do carro. E é claro que a gente sabe que não tem como dar conta disso tudo só com polícia ostensiva do jeito que a gente tem hoje, né? É muito maior o problema. Mas outros estados têm tido experiência saudáveis com policiamento de moto, né? De moto, patrulhamento. E nessas últimas semanas a gente tem visto você muito ativo nisso, né? De dizer assim, bom, eu quero comprar essa briga e vamos tentar resolver essa situação. Qual é a intenção dessa criação desse batalhão de moto patrulhamento? Olha, ele vem se somar, Yeldson, a várias outras medidas que a gente tem tomado, que eu queria aproveitar para destacar aqui também. Primeiro, segurança pública se faz com homens e mulheres que atuam na segurança pública. Então nós vamos ter agora em dezembro, dia 5, o maior concurso da história da Polícia Militar. 1.000 novos homens e mulheres, que irão ingressar todos no ano que vem. Além de mais de uma centena de policiais civis, policiais penais. Então é para colocar, vai ser o maior incremento da história da Polícia Militar e Civil que nós já tivemos no Piauí. Esse é um ponto. Segundo ponto, a parte de equipamentos. Você não pode ter um policiamento sem equipamentos adequados. Então a gente renovou toda a frota, aumentou a frota de viaturas e agora vai aumentar a frota de motos. Porque a moto ela tem mais agilidade, principalmente para combater o crime de roubo. Que é esse, né? Que é o que mais atrapalha. Que é o que tem mais. Obviamente que o Piauí tem convivido atualmente com uma coisa que não convivia antes. Que são as facções. As guerras das facções. É. O Piauí não estava acostumado, é verdade. Por isso que a gente tem visto muito mais no noticiário homicídios de jovens na periferia das grandes cidades acontecendo. E maior parte deles, crimes entre facções. Isso alimentado pelo tráfico de drogas. E aí é onde entra o terceiro componente, que é a inteligência. Investir na inteligência para poder você combater esse crime da facção. Tanto para inibir o tráfico de drogas, como também para, no sistema penal como um todo, você ter condições de seguir a rota do dinheiro, de prender os cabeças, né, e impedir que eles continuem atuando mesmo no sistema prisional. Então, assim, eu não sou um especialista de segurança pública, mas, a meu ver, o Estado, o papel é investir nessas três vertentes. Aumentar o efetivo, equipamentos e investir em tecnologia. Vídeo monitoramento, como a central de vídeo monitoramento que já foi inaugurada no quartel-geral da Polícia Militar, que agora a gente tem que expandir mais câmeras, mais ruas, mais convênios com instituições que têm câmeras para poder... E a melhoria salarial desses policiais que vão dar o gás agora em cima dessas motos aí, eu falo em salário, qualificação... Enfim, olha, também está sendo pensado sobre isso? Sem dúvida. Nesse período que a gente estava impedido de dar reajuste em função da Lei Complementar 173, uma lei federal... É porque o cara pode dizer assim, o Rafael não quer aumentar porque não quer aumentar onerar. Não, escute. Havia um impedimento de fazê-lo até 31 de dezembro desse ano. Mas mesmo assim, as progressões e promoções aconteceram. Foram 600 policiais promovidos na sexta-feira agora. Isso aconteceu ao longo de todos esses anos. As horas planejadas... Então, você comprando as folgas dos policiais. E no próximo ano, todas as categorias, em especial os agentes de segurança, as polícias, receberão um reajuste salarial. O que está sendo discutido nesse momento é qual é esse quanto, qual é esse valor que será possível para todas as categorias. É porque o cara pede muito, né, esse reajuste. Bom, experiência nova, gostou do bate-papo? É diferente? Aqui, o tempo passou, eu nem vi. Foi bem umas 2 horas de conversa. Já deu nada. Agora que eu ainda vou passar reuniões ali. É verdade. Qual é o placar do jogo do Flamengo e do... Vou perguntar, lógico, a gente corta, mas eu quero perguntar para botar nas redes sociais. Palpite do jogo.
Eu acho que vai ser 3-1 Flamengo. Olha Gols. aí. Rapaz, aí vai brilhar Bruno Henrique aí de novo, aí vai Bruno Henrique. a estrela, ele e Gabigol, aí os dois aí. 3-1, hein? 3-1. Teu placar? 2-1. 2-1? 2-1. Eu acredito. 2-1 eu tive lá em Lima, assistindo aquele jogo? Ave Maria, não me lembro que eu choro. Se eu lembrar demais, eu choro daqueles entendi. 2 gols do Gabigol. Eu Lá acho no que- estádio, eu tava lá. Eu acho que vai ser 3-1 também. 3-1 ou 3-0. vai ser menos emocionante, vai ser mais tranquilo. Pelo amor eu de acho, Deus, Deus né? quiser. Obrigado, Rafael. Seja bem-vindo sempre aqui, viu? Espero Eu que você tenha agradeço, gostado. Aí, eu que bate-papo agradeço. maravilhoso. Bom, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Com os melhores inimigos. Alô, haters. Como é que você lida com os haters, cara, nas redes sociais? Rapaz, não tem como evitar. Né? Acontece, né? A gente tem que falar de coisa boa. A gente não é do lado que espalha Mas ódio, rebate, mentira, não, não. né? A gente rebate quando você vê que é uma pessoa que só tá... que não é uma crítica construtiva, né? Não tem nem... realmente é desprezar completamente. Completamente passa. É isso aí. Faz parte da vida pública, são ossos do ofício. É verdade. Esse é o Yelcast. Já assiste o próximo Maratona, tá bom? Vai lá.